Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de eu introduzir o nosso ilustre convidado, peço para que, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, por favor. É muito importante que você deixe o like, é de graça, não custa nada e ajuda o canal. Nos siga nas redes sociais, se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E também considere se tornar membro do Imagenscast. O link está aqui na descrição. Você clica no link que está aqui na descrição ou no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, e você pode virar membro a partir de R$ 2,99 por mês, tudo bem? Nosso convidado é uma das grandes revelações da guitarra recentes, assim, uma grata surpresa para todos nós que gostamos de guitarra. Ele que teve a difícil missão de substituir, acredito que o maior nome da história da guitarra brasileira, e vem fazendo isso com maestria. Eu estou falando do Thiago Mello, guitarrista do Dr. Sim. Thiago, um prazer enorme ter você aqui. Te agradeço imensamente por aceitar o convite. Muito obrigado, Manu. Cara, é um prazer estar aqui. Como eu falei para você anteriormente, já vi várias entrevistas muito legais aqui no Imagens, com muita gente que eu sou fã, com muita gente conhecida, com conteúdo inteligente, perguntas. Pô, muito legal estar aqui. Um salve para todo mundo e parabéns pelo trabalho. Pô, que legal, cara. E eu já quero ir direto ao assunto, Thiago, porque o Dr. Sim tá com tudo aí com esse acústico, né? Inclusive saiu uma resenha do acústico aqui no canal. Eu assisti, tive o privilégio de poder assistir ao show. Achei fantástica a apresentação de vocês e queria saber como é que foi a concepção desse acústico e a composição, a recomposição, o rearranjamento dessas músicas para o formato acústico desde o começo, assim, sob o ponto de vista do guitarrista da banda. Uhum. Cara, foi uma coisa muito. Obviamente, a gente começa respondendo pelas coisas mais óbvias. Foi muito legal, foi muito não sei o que e tal. Foi um desafio também, né? Porque eu já imaginava que ia ser um desafio, porque quando você pensa em músicas de rock, desde o rock mais clássico até os rock, acho que quando o rock fica até mais moderno, mais power metal, a gente fica até mais pensativo em como vai mudar, por exemplo, o andamento, por exemplo, em Fire, né? Que eu vi na sua resenha, a galera ficou meio, nossa, mas que diferente, né? Porque você, de repente, você tem uma música com bumbo duplo, alguma coisa, você pensa assim, cara, como é que você vai transformar isso para uma levada mais acústico, né? Então, foi sim um desafio, mas a gente, desde que eu me juntei ao André e ao Ivan, lá em 2017, e eu tinha muito isso em mente, porque eu sempre fui um cara de tocar muito violão em N situações na minha vida, assim, desde pequeno, meu pai tocava violão e tudo mais. E eu assim, acho que instintivamente eu pegava algumas músicas do Doctor e eu tocava os refrões assim pro Ivan. Mas, cara, olha como o refrão dessa música, tirando as guitarras, tirando toda aquela pressão, olha como o refrão da música naturalmente soa tão bem, né? E obviamente eles já sabiam disso, até na hora de compor, o Ivan uma vez me falou assim, tinha músicas que já desde o princípio a gente sabia que ela poderia funcionar muito bem com o violão. Então foi um trabalho que a gente sabia que ia ficar uma coisa legal, mas a gente também sabia que seria um desafio. Então acho que há cerca de um ano e meio atrás, ou acho que um ano e meio atrás, a gente começou a se reunir num sítio, onde ficávamos só eu, Andrew e Ivan. A gente levava o violão para lá, só o violão mesmo, e o computador assim para gravar as ideias que a gente ia tendo, para não esquecer. E a gente foi lapidando essas músicas, repensando o repertório e os arranjos de músicas como Fire, por exemplo, que a gente não tinha a menor ideia de como é que ia ficar, né? Mas foi um desafio. Pois é, você está acostumado a tocar essas músicas na versão elétrica. Eu imagino o quão desafiador deve ter sido para você, principalmente para você, arranjar elas num formato acústico. Você citou a Fire. Quais outras músicas você pode falar que foram mais desafiadoras para ficarem prontas nesse formato? Olha, eu acho que a música, cara, tantas músicas, eu acho que Miracles foi uma música que a gente teve que repensar ela, apesar de ela ter um refrão muito pronto, né? A gente teve que repensar. E eu vi até que você fez uma resenha e Uhum. a gente pegou alguns arranjos que já existem na música, mas trocou de posição ali para dar uma melodia diferente, né? Porque a gente pensava, puxa, esse riff de guitarra, por exemplo, sozinho, talvez ele não faça tanto sentido no violão. Então a gente trouxe coisas que eram melódicas de outra parte da música para a introdução da música, né?
Eu acho que essa foi uma música, e como o solo dela é meio shred, né, assim, na guitarra, eu tive que fazer um solo de violão mais diferente. Eu acho que essa queimou um pouquinho os neurônios, assim, para tentar fazer uma coisa que não dá para ficar tocando shred no violão, mas tinha que ter alguma atitude, né? Alguma coisa, assim, interessante. Eu acho que essa ficou bem bacana, uma das que eu me orgulho muito, assim, da gente ter feito junto. Eu poderia citar outras, por exemplo, eu acho que Down in the Trenches, ela tem uma levada diferente de bateria no refrão, que eu achei bem interessante, Sim, que ficou bem bacana. A Fly Away, vocês acrescentam um tempinho, né, na ponte ali, sim, que para deixar ela mais redondinha. isso. E uma coisa que me deixou uma primeira impressão, é que vocês propositalmente alteraram o andamento de algumas músicas. Algumas parece que vocês aceleraram, algumas parece que vocês deixaram um pouquinho mais devagar para aproveitar mais a sonoridade acústica. E isso aconteceu de forma proposital mesmo ou foi só um acaso? Não, foi proposital. Algumas a gente até divergiu um pouquinho, porque, por exemplo, eu acho que e deu certo, o André estava certo, porque, por exemplo, em Stole My Heart, quando a gente começou a ensaiar, eu pensava, esse cara tá muito lento, eu pensava. E eu pensava assim, André, de repente não fica mais difícil? Eu disse, não, a gente vai recolocar a música mais para trás e vai dar certinho para a interpretação. No início eu achava que mais para trás ia ficar mais complicado, mas ficou melhor. E a prova disso é, na sua audição, uma pessoa de fora ouvindo, diz, ficou mais legal, né? Ah, eu não me lembro de alguma outra que a gente tenha colocado mais para cima, mas eu acho que teve sim. Down in the Trenches foi uma música que, no final, a gente acabou tocando ela. Originalmente, a gente não tinha programado para tocar com o Edu, a gente fez meio de improviso. Isso aí é muito legal, que eu acho que as pessoas não Olha só. sabem, e foi uma coisa assim, na hora, assim, meu, fica aí, vamos tocar a música. E o Edu, com a genialidade de sempre, tocou ela meio que de... Porque, assim, tudo bem, ele compôs a música, ele faz o solo na guitarra, mas ele meio que fez um solo meio que de improviso no violão, Sim. de última hora ali, porque ela já estava composta diferente para a gente tocar, mas estava tão legal ali o clima ali, a gente disse, meu, não sai não, fica aí, vamos tocar a música. Eu disse, é aquela, acho que você não sabe essa música, né? E ele fez um solo genial para variar, e aí ele tocou mais, eu percebo que ele tocou mais com uma intenção de guitarra, e eu fiz os arranjos mais abertos, os acordes mais abertos, e a gente adorou como ficou. Muito bacana. Muitas músicas boas ficaram de fora desse acústico. Eu tenho certeza que vocês devem receber a todo momento, claro que além dos elogios, mas, poxa, tal música ficou de fora, poxa, tal música... vocês pretendem fazer mais versões acústicas de outras músicas que não entraram nesse acústico no futuro, seja versões isoladas ou quem sabe sei lá, num segundo acústico, ou enfim, levando essa turnê adiante? Eu falo por você, por mim, que eu já tô com isso. Eu converso muito com o Bavini, né, que foi o convidado especial da gente, que tocou durante todo o show, e a gente fica super empolgado. A gente ainda não sentou para conversar assim do Vera, isso aí. Mas eu acho que vai ser natural a gente tentar fazer alguma continuação disso aí, porque realmente ficaram muitas músicas que a gente queria, e não por uma questão óbvia de espaço, de tempo e tudo mais, a gente acabou deixando de fora. Por exemplo, até do Back Home Again mesmo, teve uma música que é Best Friends, que a música conceitualmente já foi Ela é feita acústica, é. para acústico, né? E ela acabou não entrando porque faltou futebol, mulher e rock and roll, e tantas outras, por exemplo, do Brutal, algumas músicas que a gente, a própria Isolated, a gente pensou assim, meu, como que a gente vai fazer essa Do música, né? Brutal, você tá falando Years Gone? Years Gone, que é uma música que já tem essa É, característica. Então, tem muitas músicas que a gente gosta, a gente teria que fazer um álbum triplo, assim. Então, a gente não conversou, assim, respondendo a sua pergunta, a gente não conversou isso, assim, para tentar rascunhar no papel uma segunda parte, mas na minha intenção, a gente fará. Por mim, faremos. E eu pretendo conversar com o André e o Ivan, assim, na próxima vez que a gente sentar agora, que a gente se reunir, que a gente agora está pensando nos próximos shows, para chamar, disse, André, Ivan, vamos começar a botar no papel aqui um próximo projeto, assim, por assim dizer, né? muito legal. E ter o Edu no acústico, assim, tem algumas participações muito icônicas, o Rafael no acústico também foi algo sensacional, mas o Edu, pelo simbolismo,
é algo incrível. Como é que foi para você dividir o palco com ele? E a Fire tem meio que um duelo de guitarra, no bom sentido, assim, Sim, vocês sim. um É. passando a bola pro outro, improvisar, que eu achei espetacular aquilo ali. Então, como é que foi para você, que acredito que antes de tocar no Dr. Sim já devia curtir a banda, né? Você Sim, poder sim. fazer essa jam com ele, dividir o palco com o Edu. Olha, não é segredo para ninguém, eu já repeti essa história 1000 vezes, né? Às vezes acho que as pessoas até já enjoaram, mas não é segredo. Eu sempre fui um grande fã do Doctor, né? Do André, do Ivan e do Edu, dos três, né? Sempre foi minha banda preferida, assim, predileta. Sempre gostei de várias outras bandas, mas o Doctor Sim sempre foi a banda que tocou mesmo, assim, a minha alma, assim. E é sempre diferente responder isso, porque eu sempre falo, você é fã dos caras e de repente está tocando com os caras. É sempre muito especial, é sempre muito desafiador, mas eu acho que o fundamental disso aí é que o André e o Ivan, eles me deixam muito à vontade, porque senão você acaba não saindo daquele personagem de fã, e aí você acaba não conseguindo realizar o que você precisa realizar, porque eu me lembro de algumas situações onde de repente você vira e tá o André Buzik, o Ivan Buzik, os caras que outrora eu tinha o pôster dos caras lá, então se você mergulhar demais nisso, você entra numa nostalgia e não consegue realizar. E, é, obviamente, o André e o Ivan, como eu falei, eles me deixam muito à vontade. Então, agora vai lá, é a sua vez. E isso me ajuda muito a realizar. Com relação ao Edu, ele sempre, a gente já se conhecia assim, a gente foi da mesma companhia de guitarra durante muitos anos, se encontrava pontualmente, sempre foi um gentleman. E quando a gente pôde se encontrar, talvez o que as pessoas não saibam, só para organizar melhor as ideias, é que saiu agora no acústico, mas a gente teve um encontro antes e foi de guitarra, foi tocando no ano passado, no mesmo teatro, mas tocando plugado. E a gente convidou o Edu, ele foi lá e fez uma participação no show, isso aí a gente já sentiu que a energia seria maravilhosa para o acústico, porque a gente tocou junto, ele tocou Isolated, depois eu voltei para o palco, tocamos Time After Time, dividimos os solos, o Edu sempre muito gentil, ele, mano, pô, vai agora, vai você. Então, assim, ele me recebeu desde, às vezes eu falo, me recebeu, acho que as pessoas não entendem direito. Disse, poxa, mas como assim? Sim, eu também me sinto recebido pelo Edu, não só pelo André e pelo Ivan, mas pelo Edu, o cara que me recebeu muito bem, sempre foi muito gentil. E dessa vez que a gente tocou a primeira vez juntos com o Doctor, que a gente até vai repetir agora, dia 6 de outubro, no Manifesto, a gente vai comemorar os 30 anos, vai fazer um show, ele vai estar lá com a gente. Então a gente já teve esse contato antes, né, de tocar junto com a banda, soou muito bem, a atmosfera, que acho que é uma das principais coisas, né, foi muito agradável, a gente se divertiu tocando, no DVD foi a mesma coisa, mas a gente já tinha experimentado um pouquinho antes. Então, é, devido a todas essas coisas, essa situação mais confortável, acaba diminuindo um pouco a ansiedade, o nervosismo. Então eu chego lá e faço o meu trabalho artístico, começo a me sentir em casa, né? Com todo esse ambiente que eles proporcionam, ajuda bastante. Muito legal. E dos solos do Edu, qual que mais te impressionou da primeira vez que você ouviu? O fã Thiago Melo, quando só ouvia as músicas do Dr. Sim, qual dos solos do Edu que foi o que mais te impressionou de primeira? É difícil porque são tantos, mas Nossa. são tantos, né? Eu diria o seguinte: a primeira vez que, olha, uma coisa curiosa, quando eu conheci, eu morava no Acre, para quem não sabe, né? Até os meus 17 anos eu morava no interior do Acre. Então, imagina, o Acre é a capital. Só para o pessoal não achar que tem dinossauro lá, tá? Mas a capital é um lugar pequeno e o interior menor ainda. Então, eu era do interior. Então, quando eu vi as primeiras coisas do Doctor, não foi exatamente do Doctor, era uma fita de videoaula que acho que todo mundo viu já, do Edu tocando fazendo demonstrações das pedaleiras da Zoom, né? Então ele passava por todas as pedaleiras e em cada pedaleira que ele demonstrava a sonoridade de cada equipamento, ele tocava um solo. E eu via o nome lá, mas eu não sabia que era uma música do Dr. Sim. Eu fui ver anos depois. Então, as primeiras coisas que me impressionaram foram esses primeiros solos, né? Que eu viria a saber mais tarde que eram solos do Doctor, que era de Stone Cold Dead, que é uma das músicas mais que eu adoro, assim, Eu amo essa música. tem tudo, tem feeling, tem uma história no solo ali,
e eu acho que ele demonstrava essa pedaleira mostrando a 10-10 da Zoom, assim, uma pedaleira super simples, e aquela coisa da genialidade, né? Não interessava com que ele estava tocando, ele tirava aquele som, é o som dele, né? Aí eu lembro que eu fui assistindo Stone Cold Dead, algumas outras músicas, e chegou, obviamente, o solo de Isolated. Quando ele estava demonstrando o outro pedal, ele tocava o solo de Isolated, era muito impressionante mesmo, né? E aí, quando eu pude pegar os discos do Doctor mesmo para ouvir, já conhecendo como Doctor Sim, deixa eu pensar aqui, teve solos assim do Insanity que me impressionavam muito assim pela genialidade. Ele já tinha, aliás, o Edu não tinha mais nada para provar, né? Ele sempre foi muito musical, né? Ele fazia coisas impressionantes porque fazia parte do combo, né? Mas eu acredito que coisas que ele fez, como na música Insônia do Insanity, que é um disco lá um pouco experimental, eram umas coisas que realmente explodia a minha cabeça, assim, eu disse, como que o cara tá fazendo isso, né? Puta, mas que efeito é esse? Que sonoridade é essa? Eu acho que Solo de Fire também me impressionou bastante. Como eu falei, é difícil responder as pessoas, é difícil porque são muitas coisas, né? Até na fase mais moderna, quando eles gravaram já Ai, meu Deus, agora tá me fugindo o nome dos discos. Na fase mais Bravo, moderna, Intactus, Animal. Intactos, é, o Bravo. O Bravo, eu acho que é um disco. Eu acho que eu vi o Edu falando assim, que diz que é um dos discos que ele mais gosta, né? Que as pessoas perguntam para ele qual é o disco que ele mais gosta e tudo mais. Ele fala, obviamente, do Brutal e tudo mais, mas eu vi ele falando em algum lugar que ele tem um carinho muito grande pelo Bravo, né? E o Bravo tem umas coisas realmente impressionantes, assim, em termos de solos, né? Como você estava perguntando. Todos Muito são um bom. desafio para tocar, mas eu acho que esses aí que eu citei são os que queima a mufa um pouquinho para fazer. E vendo as suas apresentações, dá para notar que você é um cara que respeita muito os solos do Edu. Você respeita muito a estrutura, o grosso dos solos do Edu. Mas eles, às vezes, possuem algumas mudanças aqui ou ali. Dentro da linguagem do Edu Ardanui, como é que você acha brechas para incorporar algo sem desrespeitar o solo original? Acho que para mim essa parte é fácil entre aspas, assim, que eu quero dizer, porque eu gosto, acho que cada guitarrista tem muito um gosto pessoal e uma linha, né? Tem gente que gosta muito de pegar o solo e colocar a sua assinatura. Eu gosto de colocar a minha assinatura, óbvio também, mas eu gosto muito da sonoridade dos discos, de tudo que eu vou tocar. Eu tento aproximar, quando eu vou tocar músicas que não foram compostas por mim, eu acho que é uma coisa que me remete à nostalgia. Eu gosto de tentar, mesmo quando eu estou tocando, eu gosto de tentar ouvir e me lembrar do que eu ouvia no disco, né? Então, para mim, é um passo natural, porque é assim que eu ajo naturalmente para tentar reproduzir os solos do repertório que eu estou tocando de outras pessoas, né? As brechas que você perguntou assim, elas são muito pontuais, então costuma não me dar trabalho assim, porque são muito. Acho que o Doctor, assim como é uma característica também do Rush, por exemplo, você ouve o Rush, você ouve uma coisa diferente ali, mas os caras respeitam muito o que está no disco. O André muda uma linha de vocal ali, acolá, mas acho que no final a gente acaba não mudando tanto, né? Então, para mim, fica mais fácil, como eu te falei, assim, encaixar o que estava no disco, porque é o que está na minha memória afetiva ali. Eu procuro tirar o mais parecido possível. Sempre vai soar com o meu sotaque, né? Com o meu bend, com o meu vibrato. Isso aí é natural também. Mas eu procuro não mudar muito as notas, porque me decepciona um pouco quando o músico muda demais. É, eu sei que é a abordagem de cada um, né? Mas às vezes tem solos muito icônicos. Você imaginou, por exemplo, se eu mudasse demais o solo de Isolated, por exemplo, por mais que eu Nossa. fizesse de uma forma fantástica, dá uma certa. O cara tá esperando aquilo, né? E, então eu levo por essa maneira e é muito fácil. Tocar com o Doctor é muito fácil nesse sentido, porque os caras tocam muito. O Andrew e o Ivan, um pensa dentro da cabeça do outro, né? Então eu falo assim, se torna um trabalho de guitarra que é muito complexo, mas se tornam
fácil, confortável de tocar, né? Não tem tantas... É desafiador e confortável ao mesmo tempo, né? É muito doido, mas é isso. Incrível. E, assim, a gente já viu bandas se separarem ou trocarem de formação, nas quais, às vezes, o substituto não gosta muito de falar da pessoa que ele substituiu, e vice-versa, o cara que saiu não gosta muito de comentar sobre o trabalho do cara que está substituindo, e isso a gente não vê no Dr. Sim, o que é muito legal, pelo menos para os fãs. Para você, faz alguma diferença ter esse respeito e, digamos, aval e aceitação do próprio Edu em relação à sua posição como o atual guitarrista do Dr. Sim? Faz a diferença positivamente, faz toda a diferença para mim positivamente, né? Porque, como eu falei, né, o Edu, além do artista que ele é uma pessoa que é incrível. Para mim, sempre foi uma pessoa extremamente gentil, como eu falei. Ter aceitação, ter o aval desses caras, para mim, é importante, né? Como um membro da banda que agora está escrevendo músicas com eles, fazendo álbuns, fazendo coisas importantes. A aceitação do público, para mim, tem duas. Eu acho que eu sou um cara muito agraciado, bicho, porque nesta posição. Eu acho que eu não levo tanta pedrada assim. Claro, tem sempre uma coisa ou outra, mas é esperado. Na verdade, é esperado muito mais, porque você vê guitarristas mundiais, de caras tampou Steve Morse, vai ter gente que torce o nariz pro Steve Morse, bicho, entendeu? Então, assim, e eu eu procuro não pensar muito que estou substituindo o Edu, eu procuro pensar, botar o mindset assim, cara, eu estou dando continuidade num trabalho de que eu tenho o maior carinho, com pessoas que me receberam muito bem, tanto o André como o Ivan, as pessoas me receberam muito bem, né? E o Edu também, e não poderia deixar de falar os fãs, caras, porque eu compreendo perfeitamente um fã ou outro que todo mundo fala o que quer, né? O país é livre, você fala o que quer. Então, assim, eu acho que o balanço geral, assim, eu esperava muito mais resistência. Eu acho que, especial, eu estava falando, o André e o Ivan, que são os primeiros, assim, né? Os caras que me abraçaram e me acolheram e me deixam confortável. A grande maioria esmagadora dos fãs dá a maior força. E o próprio Edu, das vezes que a gente pôde se encontrar e tal, um cara que eu me senti acolhido e recebido, né? Por ele, tanto no palco quanto fora dos palcos. Então, como eu falei assim, eu faço um balanço muito bom disso, porque eu esperava muito mais, porque, como você falou, é uma banda icônica com três caras que tanto o som como a cara, você já imagina os três ali. Mas como eu estava falando, eu procuro não pensar muito em ser o substituto do Edu. Eu penso assim que eu estou ajudando a continuar uma história da qual eu tenho muito carinho, que eu sou muito fã do trabalho, do legado, e a gente está construindo uma coisa incrível juntos. Nós fizemos um disco, eu falo assim para o Ivan, cara, sei lá, por alguma razão, a Terra parasse hoje, já estava realizado, porque fizemos um disco premiadíssimo, que os fãs... Você imagina o que é você, depois da fase Eduardo da Nui, você fazer um disco e ele ser tão bem recebido como Back Home Again está sendo, né? E agora coroado, assim, com o DVD, né? Então, eu sou um cara muito realizado, cara, nesse sentido, e acho que as pessoas pegam leve comigo. Cara, antes de entrar no Dr. Sim, você foi guitarrista da banda Buzik, né? Sim. Então, conta pra gente como é que foi toda essa jornada de você entrar na banda Buzik e depois o convite pro Dr. Sim. Foi em 2017, eu estava no Acre. Eu morei aqui só um pouquinho antes, de forma resumida. Eu morei aqui em São Paulo entre 2009 e 2012 e participei de uma banda que chama Cerimônia, uma banda de rock cristã. Cristã, né? Eu entrei no lugar do Demian Tiguez, um baita brother, amigão, e ex-Symbols, que hoje toca no Anjo de Resgate, filho do Tiguez e tal. Toca muito ele, né, cara? Super talentoso e a gente virou super amigo. Então, toquei nessa banda, nessa fase, e depois voltei para o Acre. Então, em 2017, eu estava no Acre, né? Estava fazendo outras coisas lá. E um amigo meu me falou, eu tinha acompanhado que o Dr. Sim tinha encerrado a carreira. E veja, o Dr. Sim encerrou a carreira em 2015, né? 2015, 2016. Foi, No acho que máximo, 2015. 2015 mesmo. E eles estavam... E aí eu
perdi um pouquinho ali o que estava acontecendo, e um amigo disse, olha, ele já sabe, sempre soube que eu sempre fui muito fã do Doctor, disse, você soube que o Doctor acabou, eu fiquei sabendo e tal. Eles, mas você soube que os caras estão fazendo um projeto e tal, e estão fazendo audição para um guitarrista, então foi um amigo que me deu a dica, disse, por que você não manda o seu material para eles? Eu acabei, depois de insistência desse meu brother, eu acabei mandando o material para eles, né, sem muita expectativa. E aí, para minha surpresa, eu fui um dos selecionados. Eles pegaram, acho que o Ivan me falou que recebeu material de 200 pessoas. E aí chegou no e-mail que eles queriam fazer uma audição presencial, né? Eu queria fazer uma audição mesmo. E eu fiquei pensando se eu viria ou não em São Paulo fazer essa audição, porque por mais que eu fosse fã dos caras, e seria muito legal fazer essa audição, ia ser um corre durante a semana, conseguir passagem de última hora, mas eu acabei decidindo vir para São Paulo fazer essa audição. Então a minha história com a banda, na verdade, a minha história no Dr. Sim começa na banda Buzik. Acabou que eu vim, fiz o teste, fiz a audição com eles, já com vários outros guitarristas talentosíssimos, todos eles. Fiquei amigo de um monte deles, assim que a gente se encontrou no estúdio antes e tal. Mantenho contato com alguns até hoje. E fiz a minha audição e fui para casa, cara. Voltei para o Acre e tal. De novo, sem grandes expectativas. Isso não é papinho furado. É porque eu pensava assim, cara, a minha audição foi muito boa, a gente se entrosou muito bem, eu senti que foi legal. O Ivan, ele se levantou. O Ivan quase me matou de susto, para falar a verdade. Porque eram duas, todo mundo lá recebeu um schedule assim do que seria, quais eram as músicas. Eu cheguei lá preparado com as duas músicas. Acho que na primeira ou segunda música já, na hora do solo, estava concentrado ali, né? E puta, baixei a cabeça, comecei a fazer o solo ali, entrei na música. No meio do solo, o Ivan parou de tocar. Parou, disse, para. Cara, eu fiquei gelado, assim, cara. Assim, vai me dar uma bronca agora. Pensei, assim, mas não pode ser. Eu pensei assim, pô, não tá, não errei nada. Mas aí o Ivan, ele é muita emoção. O Ivan, ele me ensinou uma coisa, assim, nesses anos de Dr. Sim, que foi, eu pensei assim, o cara que, como o Ivan, que já gravou os discos que gravou, que já tocou nos lugares que tocou, o cara eu quero vir um adolescente, uma criança, quando tá tocando, quando tá compondo. Cara, isso foi, acho que, a maior aula de todas, né, dos dois, que os caras têm carreira, já tem tudo que gostariam de ter feito, e os caras têm o mesmo tesão para compor, para tocar. E isso é um exemplo. Pô, a gente estava tocando numa audição, eu poderia imaginar que os caras estavam ali, vai, mais um, vem. Os caras estavam tocando com tesão, meu. Quando eu toquei, o Ivan levantou e disse, cara, vamos fazer de novo, ficou muito legal, me arrepiei e tal. Olha só. E eu tive que tomar um fôlego, me recompor, né? Porque foi um susto. E aquilo é muito, o Ivan, ele é muito isso, né? E então eu sabia que tinha sido legal, mas eu fiz o teste e voltei para o Acre. E aí eles continuaram fazendo o teste com o restante da galera e depois me ligaram. Depois de uns 20 dias, eles disseram, olha, a gente não sabia que você morava no Acre e tal. Porque o material que eu mandei de vídeo era tocando na banda Cerimônia, que eu tinha mencionado anteriormente, aqui em São Paulo, no antigo Via Funchal. Eu tive a oportunidade de tocar no Via Funchal. O Angra gravou o DVD, desculpa, o Xamã gravou o grande DVD deles no Via Funchal. Exatamente. Né? Eu toquei lá com Cerimônia, não era um DVD do Cerimônia, mas era uma coletânea da gravadora e tal. Então eu mandei um material lá, né? Então ele não esperava que eu fosse do Acre. E ele perguntou se eu estava disposto. Eu disse, cara, me fala o dia que eu tô indo para São Paulo. Eles falaram o dia e eu tô aqui até agora, né? Então a minha história com o Doctor, ela se junta em 2017 com a banda Buzik. A gente excursionou até o fim de 2017. Eu peguei o barco andando, as músicas já estavam prontas. Eu até cheguei a regravar algumas coisas, dando uma outra impressão, fazer um remake de alguns videoclipes, até para movimentar a mídia e tudo mais. E fizemos, e é um trabalho lindíssimo, cara. É um trabalho em português, é diferente. São músicas maravilhosas e tocamos juntos, né? Eu, o Zeca Salgueiro, que virou meu irmãozinho também, que fazia guitarra, base e vocais. Com o André e o Ivan, a gente tocou até o fim de 2017, foi muito legal. Mas no fim de 2017, o Ivan já contou essa história várias vezes. Tava tudo certo, o CD era maravilhoso, mas os caras ficavam assim, cara, não tem como ficar longe do Dr. Sim. A gente tocava 2 músicas do Dr. no show da banda Buzik, que era uma coisa muito louca. A gente estava tocando banda Buzik, que era tudo em português e tudo mais, mas não adiantava. Os caras viam o André e o Ivan, pô, toca Emotion da Catástrofe, toca não sei o quê.
E quando a gente fazia, cara, vinha uma química muito natural, como veio na audição, quando a gente tocou junto a primeira vez. Quando a gente tocou junto a primeira vez, isso é uma coisa que eu não tenho uma modéstia, assim, porque eu acho que eu nasci para tocar com esses. Eu acho que o Edu também nasceu para tocar com esses caras, Claro. mas eu também nasci para tocar com esses caras, porque os caras dizem, meu, você até parece irmãozinho dos caras. Esse cara foi uma coisa que eu acho que estava predestinado, porque eu nunca imaginei para minha carreira de verdade, principalmente depois que eu tive que rearranjar minha vida e voltar para o Acre, eu pensei assim, meu, acho que já foi o que tinha de rolar. Isso, inclusive, acho que eu deixo de mensagem para os guitarristas, para os músicos, que a vida de músico, né, tem sempre uma jornada árdua, né? E, cara, às vezes a gente pensa que a coisa não vai mais andar e tal. De repente eu estava no Acre, puta, de repente eu estava no Dr. Sim, porque o Dr. Sim, eu pensava em, de repente, continuar na música com 1000 outros projetos, menos com o Dr. Porque eu pensei assim, meu, nunca, né? Acho que não tem... E aconteceu, cara. E foi através da banda Buzik, né? E toquei com esses caras durante 2017, foi muito especial. E em 2017 eles conversaram primeiro com o Edu, e ainda isso é uma coisa que me deixa muito feliz como fã e como amigo deles também, né? Ver que a coisa ficou dessa maneira, que eles se falam, que eles se gostam, que a gente toca junto. E eles conversaram lá e chegaram no entendimento, e aí passaram a bola para mim. Cara, a gente conversou com o Edu e tudo mais, a gente pretende continuar o Doctor, você não, a gente acha que você é o cara para a banda. E eu disse, tá bom, vamos lá, né? E em 2018, em janeiro de 2018, a gente começou a escrever as primeiras músicas do Back Home Again. Então, a história foi naturalmente, foi uma coisa que as pessoas dizem, você já imagina? Não imaginava, cara. Eu vim para fazer o trabalho do Buzik, meti a cabeça naquilo ali, isso vai ser, agora é isso aqui, mas naturalmente a coisa voltou para o Doctor, porque eu acho que era assim que deveria acontecer mesmo. Pois é, pelo fato do Dr. Sim ter acabado, estar com as atividades suspensas naquele período, te surpreendeu aquele convite? Surpreendeu, cara. Surpreendeu de duas maneiras. Primeiro, eu achava assim que eles não iriam mais mexer, porque realmente o Doctor tinha encerrado, né? Os caras encerraram as atividades, os caras, nada é para sempre, mas os caras encerraram a atividade. O Edu já estava começando Sinistra, já estava fazendo as coisas dele, e o Buzik também já tinha, os caras já estavam tocando a vida com outro, já tinham feito outro disco, já tinham tocado com uma par de gente. Então eu achava que eles não iriam mexer nesse trabalho por essas razões e por pensar assim, acho que os fãs talvez não gostariam de, sei lá, sabe, a gente vê tantas histórias, a gente que gosta de rock, a gente já viu tantas histórias, né, de bandas icônicas que a gente pensa assim, não funcionaria se fosse de outra maneira. Eu, como fã de Rush, falo isso às vezes do Rush, mas às vezes a vida nos surpreende, né? Então me surpreendeu quando eles me ligaram e falaram, assim, olha, a gente quer retomar o Doctor e tal. Aí eu falei assim, cara, vocês acham que vai funcionar e tal? Eles, com certeza, é isso que eu falei desde o início. O Andrew e Ivan, eles são maravilhosos, cara, porque eles me dão muita confiança e acreditam muito no meu talento e me deixam muito à vontade. Eles nunca chegaram para mim e disseram, olha, faça um solo na linha do Edu, faça um solo na linha de tal disco. Cara, toque. E tudo tá muito legal, assim, eles são os monstros que são, de produtores e tudo mais, mas eu acho que é uma das características de grandes mestres, dos grandes mestres que eu já tive o prazer de conhecer. Eu vou assim, você quer que faça isso, quer que faça aquilo, quer que faça isso? O cara quer que você fique à vontade. E aos poucos ele vai lapidando num detalhe ali, esse é o grande mestre. E eu falo isso desde produtores, que eu conheci produtores geniais, assim, eu conheci o Maluli recentemente, que produziu RPM, cara, que produziu todo mundo, né? E você fica assim, apreensivo na hora de tocar na frente de um cara desse. Você acha que o cara vai... Diz, não, toca aí, tá legal. Não, tá soando bem. Vai aí. Não é que o cara vai aplaudir tudo que você faz, mas esses caras, eles escutam. Essa é uma coisa. Um cara como o André, como o Ivan, eles escutam mais do que falam. Isso é uma maturidade, uma das coisas que eu aprendi, assim. Então, eles me deixam muito à vontade, eles esperam ver o que eu vou fazer, eles ouvem, eles aprendo muito com eles, dão toques, assim, que eleva o patamar daqui para cá, sabe? Mas de forma muito, muito, muito natural, né?
E acho que é isso, cara. Acho que esse é o caminho, né? Muito bom. E voltando no assunto de recepção dos fãs, porque eu acho que a sua recepção por parte dos fãs foi muito boa. Assim, majoritariamente foi muito boa. E quando foi anunciado Thiago Mello, novo guitarrista do Dr. Sim, pra mim, que sou um baita fã do Dr. Sim, sou estranho porque, cara, quem vai substituir o Edu? Sabe? Quem vai ocupar, quem vai carregar esse fardo de forma digna? E aí eu fui ver teus vídeos tocando e eu falei, cara, esse maluco é muito bom. E quando eu fui ver você tocando as músicas do Dr. Sim, eu falei, realmente, velho, realmente um cara que merece continuar o legado do Dr. Sim. Te surpreendeu o quão bem você foi recebido pelos fãs? Porque o Edu, ele não só é um grande guitarrista, mas ele é um cara que ele tem o carinho dos fãs do Dr. Sim, assim, de forma quase que incondicional. Então te Sim, surpreendeu a maneira positiva como você foi recebido? sim. Como eu falei, eu me acho um cara muito agraciado, muito sortudo, assim, porque o primeiro show, na verdade, teve um primeiro show do Doctor. O primeiro que a gente realmente conta foi no Angra Fest de 2018, né? Uhum. E foi uma prova de fogo muito. Já respondo essa situação do Edu, porque, assim, o primeiro grande. A grande prova de fogo, assim, foi o Dr. Sim no Angra Fest. O Edu estava no show, porque ele ia fazer participação na banda seguinte, que era o Malta. Então era o Dr. Sim, o Malta e o Angra. E eu tava assim, eu não sabia o que pensar. É como eu te falei, nessa hora eu tive que desligar e pensar assim, cara, agora eu sou o guitarrista da banda, eu vou lá e vou fazer o meu trabalho, porque senão você não consegue. Ainda mais que eu dei de cara assim no camarim, o Edu tava lá. Só que, como eu te falei, os caras deixam a coisa mais suave. O Edu com aquele jeito irreverente dele e tal, puta, a gente se encontrou no backstage assim, de tarde, os caras já deixaram a coisa bem suave. Mesmo assim, era uma baita responsa, né, na hora do show. E aí, respondendo a coisa dos fãs, fiquei surpreendido positivamente e não poderia ter sido de forma melhor, porque assim, comentários de internet, se você fica, não tem como, a gente acaba vendo uma coisa ou outra, mas eu procuro não me focar muito neles. Para mim, o grande termômetro foi no show, porque chegou a hora do show, a gente começou a tocar, cara, foi inédito na história, assim, pelo menos o André fala, e o Ivan também. A gente começou a tocar, pô, era um guitarrista novo, num grande show. Cara, a gente tocou a primeira música, os caras estavam enlouquecidos. A gente passava de uma música para outra, pessoa, Dr. Sim, Dr. Sim. Cara, gritaram o meu nome. Aí o Edu tava lá, depois, no final do show, o André foi lá e disse, olha, o Eduzinho tá aqui, nosso irmão, que é o DNA da banda. O pessoal gritou o nome dele, depois gritou o meu nome, gritou o nome da banda durante todo o show. Eu disse, cara, eu não poderia querer mais nada, porque naquele show foi assim, se eu precisava de alguma afirmação, e a mais importante é a dos fãs, né? Total. Ali, cara, eu não teria como ter sido melhor recebido. Eu já tinha sido muito bem recebido pelo André, pelo Ivan, pelo Edu, que a gente se encontrava algumas vezes, né, no Tajima, não sei o que e tal. Mas no show a gente ia ver, bom, eu fiquei esperando, cara, será que o pessoal vai gritar, vai vaiar? Será que o pessoal vai gritar o nome do Edu? Cara, o pessoal gritou o nome da banda, cara. Teve um carinho especial. O Edu chegou lá, também fez lá a participação dele no Malta e tudo mais. Mas a banda, assim, ali eu vi o grande amor que os fãs têm, sim, pelo Edu, mas o grande amor que o pessoal tem pela banda, pelas composições da banda, pelas canções, pelo André e pelo Ivan, porque, assim, o Edu é um grande gênio, sem dúvida. Uma grande parte do Doctor, mas o que acontece? Como o Edu é muito genial e tem essa coisa do Guitar Hero, às vezes eu sinto que as pessoas, guitarristas, as pessoas não, vai, às vezes alguns guitarristas ficam muito focados na guitarra, o que é genial. Mas o rock and roll é a guitarra, mais vocal, mais a bateria. E ali eu vi que os fãs do Doctor não são apenas guitarra shred, que é uma grande parte do perfil de fãs do Sim. Doctor. E que é muito legal, eu também faço parte dessa galera. Mas tem a galera que gosta do rock and roll pelo rock and roll, independente de quem esteja lá, que está lá pela música, né? Independente. Eu pude sentir isso, assim como eu fiz a leitura, né?
as pessoas estão lá porque até mesmo, acho que eu vi uma entrevista sua, que você estava falando, pô, o disco Dr. Sim 2 é um disco maravilhoso, mas as pessoas estranham, porque não é o André. Então, o André e o Ivan, eles são uma parte muito grande da banda. É vocal, batera, baixo, né? E vocal, né? Então, claro, junta com a guitarra gigantesca do Edu, forma o Dr. Sim ali, que formou, e agora comigo, né? Tipo assim, a gente mantém a mesma fórmula. O que importa mais ali é a música, é a letra, os riffs, e tudo se junta. E o Dr. Sim, né, não faria tanto sentido sem o André, por exemplo, né? Assim como as pessoas podem achar que, talvez não fizesse muito sentido, o que importa, na minha opinião, é mais a música. Muito legal. E aí você entrando no Dr. Sim, você disse que logo na sequência a banda começa a escrever as composições do Back Home Again, que é um baita disco, assim. Um disco que me surpreendeu muito positivamente. E, pô, parabéns, inclusive, pelo trabalho. O quão envolvido você esteve na composição do Back Home Again e como é que foi o processo de composição? Cara, orgulhosamente, totalmente envolvido nas composições. Inclusive, é uma pergunta que fazem mesmo. E aí, você estava envolvido nas composições? Sim, desde o início, totalmente, 100%. Ficava em casa escrevendo riffs do zero, assim. Vários deles, por exemplo, Face to Face, eu fiz o riff em casa, o Ivan ouviu, é aquilo que eu falei, que é muito importante. O Ivan se empolga, ele ouviu e disse, cara, isso vai ficar muito legal, vamos fazer assim, vamos fazer. E a gente se reunia toda tarde, a gente ficou num quarto do Ivan, do apartamento do Ivan, onde de lá nasceram muitos discos, o Bravo, discos até de alguns discos, músicas de alguns discos da carreira dos anos 90. E ali foi o celeiro para muita coisa que a gente fez. Eu fazia algumas coisas, eu pensava em casa, outras coisas a gente pensava juntos na hora ali. Mas foram, sei lá, uns 4, 5 meses se encontrando todo dia na casa do Ivan. Eu, ele e o Ivan fazendo os sandubas lá no Labaredas, que ele chama. O Ivan ele ia fazer sanduíche para gente lanchar. O Ivan levantava fogo, queimava tudo. Era muito divertido, assim. E foi um processo muito legal, assim, que os caras me deixaram participar desde o início. Eu acho que eu vi numa entrevista sua, entrevistando, não sei se foi o Jordan Rudess, acho que foi, ele falando que tinha um monte de composições, que quando ele levou pro Dream Theater, os caras disseram, não, vamos pegar e fazer tudo do zero, né? Isso. Então, assim, eu procurava, eu tinha uma coisa ou outra que eu levava de casa, que eu pensava, mas eu também pensava dessa maneira, esse cara, vamos deixar para a gente sentar os três juntos e dali a gente usar essa fórmula, né? Porque eu acho que desde que isso não é uma crítica que eu vou falar, mas assim, desde que todo mundo tem home studio, né? Acho que cada um faz as coisas em casa é válido, sai muitas coisas bacanas, mas eu também acho importante manter essa coisa de reunir as pessoas ali, porque por mais que venham ideias sensacionais, diferentes dentro de casa, a sinergia, quando está os três, vem uma ideia que não viria sozinho, né? Acho isso importante. A gente fez dessa maneira no Back Home Again, funcionou bastante. Teve uma música ou outra que os caras já tinham uma ideia pronta, né? O André é um compositor muito genial, pouca gente sabe, mas, por exemplo, The Great Houdini, do Intactus, o André fez praticamente, já estava na cabeça do É um cara. instrumental. Ele fez o instrumental todo? Você acredita, bicho? É um negócio primoroso, velho. Então, assim, tem coisas que às vezes, em composição tem isso. Às vezes o cara já tem uma ideia pré-concebida na cabeça, o cara vem. E o André, aquilo é uma coisa como a gente fala brincando, coisa de retardado, meu. Você tá louco? Você vem com um negócio desse? Então tem algumas coisas assim, mas 90% do disco a gente fez dessa maneira que eu te falei. Reunido e os caras. E foi uma outra grata surpresa, porque não seria uma coisa absurda. A gente já viu em filmes, em bandas, histórias que a gente leu por aí, que a banda já tem uma história, já tem um DNA, já tem uma assinatura, você chega e você se adapta. Eu acho que eu vi o Mandini falando uma coisa assim, ele disse, olha, eu cheguei na banda e fiquei observando, porque os caras fazem isso há 30 anos, os caras sabem muito bem o que está fazendo, então não é uma questão de capacidade, sim, assim, bom, deixa eu aprender como é que é o novo trabalho dos caras, né? Então, eu cheguei e fiquei pensando, bom, deixa eu ver
como que os caras vão me guiar aqui. Mas, para minha grata surpresa também, foi assim, não, vamos fazer música como a gente sempre faz, e deu muito certo, que a prova, a parte mais legal é dizer, você faz dessa maneira, tá, e vai dar certo? Deu muito certo, o disco é maravilhoso, a gente é muito feliz com o disco e foi muito bem recebido. Muito bem recebido mesmo, e eu acho que ele bota essa formação numa posição na qual ela não precisa provar mais nada, assim. É uma formação já consolidada, na minha opinião. Eu entrevistei o Ivan, tive esse privilégio, e ele falou que a banda já compõe músicas para o próximo disco. Então, o Sim. que você pode falar sobre esse processo? Em que pé que anda o próximo disco do Dr. Sim? O que você pode falar sobre ele? Não sei se o Ivan vai puxar minha orelha, se eu vou dar mais spoilers aqui, mas a gente já fez, olha, não vou falar o número exato, mas a gente tem para mais de 6 músicas, assim, que a gente já... A gente está repetindo a fórmula no sentido de se reunir, né? A gente não fez nada sozinho em casa e mandou um para o outro. A gente decidiu. Já nos reunimos uma vez, é isso que eu estou falando, não sei se posso falar isso, mas já nos reunimos uma vez, fomos para o sítio, esse sítio que a gente tem lá, um esconderijo. A gente vai para lá e passa um fim de semana, a gente se diverte, dá muita risada, assiste filme e compõe do zero, cara. É porque a gente acha que assim funcionou no Back Home Again e a gente já tem mais de seis músicas, já tem algumas coisas que a gente já está na pré-produção, né? Tem umas coisas muito legais, a gente ainda não sabe dizer, a gente não pensa muito assim, vamos fazer um disco que soe assim ou que soe assado. A gente está vendo como é que ele funciona. Sempre com a característica do Dr. Sim, mas a gente vai ver por qual conceito essas novas composições vão nos guiar aí. Mas já tem coisa acontecendo, já tem coisa quase que pronta. Não o disco inteiro, mas já tem muita coisa. Espero que o Ivan não me dê uma puxada de orelha, mas a gente pretende. Eu espero que esse ano a gente lance ainda já alguma coisa, por mais que não seja um álbum, pelo menos algum single. E para esse novo disco, o quão mais à vontade você se sente do que no Back Home Again? Acho que me sinto mais à vontade para pensar em coisas a nível de solo, por exemplo, mais elaboradas no sentido assim, de, olha, deixa eu levar esse solo para casa e eu pensar em umas coisas muito loucas aqui. Que no primeiro disco não é que não tivesse isso, mas no primeiro disco a gente estava muito mais focado em, olha, vamos desenvolver a composição. Talvez eu esteja mais à vontade para pensar em solos mais rebuscados, talvez, né? Os solos eu sou bem feliz com os solos do Back Home Again, mas eu acho que ele privilegia bem mais as canções, os refrões, os riffs e tal. Eu acho que talvez isso, acho que não mudou muita coisa. Eu continuo tão à vontade quanto no Back Home Again. Mas talvez a gente tenha mais tempo agora para fazer detalhes que talvez a gente quisesse já. O Back Home Again teve muitas coisas que a gente teve que esperar para ver o que ia acontecer, selo, gravadora, empresariamento, uma série de coisas que acho que agora a gente está mais à vontade nesse sentido para pensar mais na música. E você acha que você também, não só você, como a banda, estão mais seguros de fazer um trabalho agora com essa formação, uma vez que já deu certo no Back Home Again? Porque antes de lançar o Back Home Again, você, como você disse, você tinha aquela dúvida antes de lançar, será que vai dar certo? E a resposta veio do público falando que deu muito certo. Você acha que isso deixa vocês mais seguros para o próximo disco, de trabalhar com a certeza de que a aceitação do público deve ser positiva? Acho que em alguma medida sim, porque a gente já está um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas eu em particular, não sei quanto anda o Ivan, mas eu penso assim, acho que cada disco, quando eu vi, eu vou fazer uma alusão aqui, eu vi o Geddy Lee falando uma vez numa entrevista, já com a carreira que tem, acho que no R40 já, ele disse, cara, a gente faz um disco, a gente fica apreensivo, se as pessoas vão, ele disse assim, é muito legal, depois de 40 anos de show, as pessoas ainda virem aqui nos assistir, ou seja, perceba a expectativa do cara, que já tem uma carreira como a do Rush, ele ainda está na expectativa se a galera vai aceitar o disco, se a galera vai nos shows, então assim, eu acho que em certa medida sim, a gente está
mais tranquilo em relação a isso, né? A gente, pô, já está consolidado, creio também, com um disco muito legal. Mas a gente, na verdade, nunca sabe muito bem o que esperar, né? Principalmente quando você faz um disco que é tão bem recebido, as pessoas fazem uma expectativa que se faça um tão bom ou melhor, né? E às vezes os discos são apenas diferentes, né? A gente viu isso na história do rock and roll, discos que às vezes no início, eu acho que eu vi acho que Kirk Hammett, alguém falando assim, disse, olha, depois que você faz um Dark Side of the Moon do Pink Floyd, você cria um problema para você mesmo. Como é que você vai superar, né, aquele disco? Então, aí a pessoa faz um outro disco que é genial, mas a pessoa fica comparando com outro disco que é diferente. Então, assim, como o Doctor, a gente não repete fórmulas, a gente faz música de acordo com o que aquilo pulsa na veia da gente. Eu falo assim por mim, eu não sei muito o que esperar. Eu sei que a gente vai fazer um disco muito foda. Desculpe a palavra, mas por que eu sei disso? Porque por causa daquilo que eu te falei, do empenho, da paixão que o André tem, que o Ivan tem, que eu tenho. Então a gente vai fazer um disco muito. A gente vai fazer um disco muito bem trabalhado. A expectativa eu procuro não, por essas razões que eu expliquei, eu procuro não fazer tanta expectativa, porque acho que cada disco é um disco, por mais longa que seja a carreira da pessoa, é mais um trabalho que você vai colocar e que ele vai maturar com o tempo, vai amadurecer e as pessoas vão entendendo. Uns acontecem de cara, outros demoram um pouco mais. Eu não sei muito, eu procuro não pensar muito nisso, assim, eu procuro pensar em querer fazer um disco sensacional, querer fazer o melhor disco da minha carreira agora, como foi na época do Back Home Again, também era o que eu queria na época, e agora vou fazer da mesma maneira. Muito bom. Para finalizar, Thiago, você tem um intuito ou planejamento de lançar material solo no futuro? Porque acredito que um guitarrista, com o seu talento, com a sua técnica e com a linguagem original que você tem, por mais que o Dr. Sim te dê uma liberdade mega ampla e te dê um leque musical muito amplo para você explorar, pode tentar arriscar alguns voos na música instrumental voltada para a guitarra. Você pensa nisso? E se sim, o que você pode falar a respeito desse planejamento? Penso sim, porém o planejamento, assim, de fato, não existe um rascunho, sabe? Penso porque desde antes do Dr. Sim, acho que até na época do Cerimônia, eu já rascunhava algumas músicas instrumentais, até tem uma ou outra que eu gravei de forma, assim, uma pré-produção em casa mesmo, com bateria eletrônica, que deve estar no meu canal do YouTube, que é muito pequenininho e tal. Então eu tenho, mas quando surgiu o Dr. Sim, foi uma coisa que eu acabei pensando menos ainda. Quando eu estava, vamos dizer, em carreira solo, né? Eu voltei para o Acre e, assim, saí do Cerimônia, né? E, então eu fiquei, assim, sem banda, né? Então eu fiz mais umas 3 composições, como eu falei, 2 delas eu acho que estão no YouTube e tal. Mas quando apareceu o Dr. Sim, eu parei de pensar nisso. Eu acho que é uma coisa natural, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais na linha do John Petrucci. O Petrucci, ele tem 2 discos solos, né? Isso. Um lá de 2006, ele foca muito na banda. Ele é um cara, um guitarrista muito de banda. Ele escreve letras, né? Ele foca muito. Não é que eu acho que é um caminho natural. Eu gosto das músicas que eu escrevi assim, instrumentais, mas fazer um álbum inteiro, cada ano que passa fica mais complicado, né? Os primeiros guitarristas que eu gostei foram o Satriani, o Steve Vai, aqui no Brasil, Frank Solari. O Edu ainda não tinha disco solo, né? Eu conheci o Edu pelo Dr. Sim. Gosto muito do disco do Frank Solari, o primeiro acho um disco maravilhoso, mas eu acho que é uma aventura assim que eu vou fazer em algum determinado momento. Vou chamar o André e o Ivan para produzir. Eu sempre falo, o Ivan ele é um guitarrista que toca bateria, né? Ele tem as ideias do Ivan são sempre guitarrísticas. Mas, você vai ser o produtor de guitarra. O André vai ser o produtor do álbum. E você vai ser o produtor de guitarra. É engraçado isso. Acho que vai acontecer, mas para o momento eu não tenho planos. Eu tenho essas 2 ou 3 composições que eu te falei. E não estou pensando em escrever nada no momento. Estou pensando agora em escrever alguma coisa em termos didáticos para o acústico. Uma coisa focada no violão, porque foi uma linguagem muito diferente que deu muito certo. As pessoas têm ficado bastante curiosas para ver como é que faz tal coisa. Toquei de double neck, umas coisas assim. Estou pensando em alguma coisa nesse sentido. Mas, em algum momento, eu acho que quando
quando surgiu uma oportunidade certa, assim, para fazer um álbum instrumental com as pessoas certas para produzir, sim, eu vou fazer, mas não para agora. Muito bom. Para finalizar, Thiago, o que o fã que está nos assistindo pode esperar do Thiago Mello e do Dr. Sim para o futuro? Cara, podem esperar da gente muito som. A gente está compondo, como eu falei, a gente está compondo material maravilhoso. A gente fez esse DVD de 30 anos como um presente para nós e para os fãs. A gente deseja que os fãs conheçam esse trabalho, procurem esse trabalho com Animal Records, com os distribuidores aí, porque vale muito a pena. Eu creio que ao longo do caminhar aí as coisas vão entrando nos streams, todo mundo espera pelos streams, mas a gente quer dar uma importância grande para o trabalho gráfico que foi feito. Você viu, é um trabalho primoroso, a gente quer que as pessoas conheçam a capa, conheçam o trabalho físico, podem esperar muitas coisas. O show de 30 anos que a gente vai fazer aí no dia 6, a gente espera a galera lá, vai ser uma comemoração muito legal. E que as pessoas acompanhem o que a gente está fazendo aí nas plataformas digitais, que a gente tem muita bala na agulha aí. E esperar de mim, cara, o mesmo entusiasmo e paixão que o André e o Ivan têm, isso é o que mantém a banda viva. E só agradecer muito ao convite aqui do Imagens, a paciência toda, finalmente a gente conseguiu alinhar aqui, e agradecer todo o carinho dos fãs, a receptividade, e a gente está muito feliz com esse momento do DVD. Agora a palavra é o DVD acústico, conheçam, quem é fã de rock, quem não é fã de rock, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Thiago Mello, do Dr. Sim, e eu finalizo fazendo cor ao que ele disse. Confiram o trabalho acústico, ficou um negócio assim primoroso, emocionante, os arranjos estão muito bonitos, as músicas ficaram num formato muito bonito. Thiago, quero agradecer imensamente a sua presença, como você disse, finalmente a gente conseguiu fazer esse encontro, mas valeu a pena, né? Porque para mim o bate-papo foi maravilhoso, espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Peço desculpa aí pela hora que eu tomei do seu dia, mas quando o papo é bom, ele flui, e para mim fica o convite já para você voltar no futuro, quando o Doctor estiver lançando mais novo material, ou você tiver algum material solo para lançar, participar de uma live, de uma outra entrevista, aqui as portas estão abertas, o tempo e o espaço é seu para você se despedir e deixar o recado que você quiser deixar para o nosso público. Eu que agradeço mais uma vez a sua paciência e tudo mais, o convite. Estarei à disposição aqui, agora que as coisas estão mais tranquilas, né? Porque devido a N situações que aconteceram aí, essa correria, mas estarei à disposição para a gente bater papo aqui mais vezes. Eu adoro as suas entrevistas, como falei, entrevistas sempre de forma inteligente, com pessoas muito bacanas e tal, colocando questões assim que tanta gente tem curiosidade, né? E às vezes quando você vai ali para uma entrevista, às vezes não dá muito tempo de você consegue ir nas perguntas certas, nas curiosidades certas. Parabéns, obrigado e um beijo a todos os fãs, e a gente se vê nos palcos. É isso aí. Dr. Sim, que daqui a pouco vai emendar uma turnê de comemoração do primeiro disco, né? Bom, vocês vão começar a tocar o primeiro disco da íntegra. Então o Dr. Sim vai estar muito ativo aí no futuro. Confiram a banda nas redes sociais e não deixem de acompanhar ela nos palcos. Essa foi nossa entrevista com o Thiago Mello. Se você gostou da entrevista, por favor, deixa o like, é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos envios. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal. O link está aqui na descrição, e clicando no botão Seja Membro, a partir de R$ 2,99 você vira membro do canal, nos ajuda mensalmente e tem benefícios por isso. Aguardem nossas próximas entrevistas, que a gente não para, e é isso aí. Falou.